Queridos, quero falar com vocês hoje sobre a trajetória de um conquistador. Nós ainda estamos bem no início do ano, no mês de janeiro. Inclusive estamos na campanha Rosh Hashanah. Quantos já vieram aí às terças-feiras? Estão vindo? Está sendo maravilhoso, sim ou não? Está sendo maravilhoso. Essa próxima terça-feira vai ser com a presença do bispo Maurício Bloss. Vai estar aqui trazendo uma palavra de fogo também. E eu tive a oportunidade de na última terça-feira estar ministrando para vocês, para a igreja, um pouco também sobre o Rosh Hashanah, trazendo o conceito e tudo mais. E eu falei que como Deus nos prepara para entrar em novos ciclos. Um dia é um ciclo, uma semana é um ciclo, um mês é um ciclo, um ano é um novo ciclo. E como Deus nos prepara para entrar em novos ciclos. E ali eu falei sobre o Monte Gerizim, sobre o Monte Ebal. O Monte Gerizim, Moisés, ele dá a direção para Josué de como ele deveria entrar na terra. Porque Deus tinha falado com ele que ele não entraria na terra prometida. E Josué então assumiria o lugar dele. Então Moisés vem, termina o ciclo dele, ele instrui Josué. Ele fala para Josué que deve entrar em um monte Gerizim, ele abençoar, e o monte Ebal amaldiçoar. E que nós devemos nos posicionar em novos ciclos, virando as costas para tudo que vem de Ebal, do monte Ebal. Relacionamentos tóxicos, negócios tóxicos, pessoas tóxicas, tudo aquilo que te afasta de Deus, que traz maldição, que rouba a sua energia, a sua fé, a sua saúde, que te coloca para baixo, que não acrescenta. E nos posicionarmos virado para o lugar de onde vem, de onde procede, de onde é fonte de bênçãos, milagres, poder de Deus, daquilo de pessoas que somam na tua vida, que acrescentam na tua vida, pessoas que te levantam, te colocam para cima, que te aproximam de Deus. Então Moisés dá ali para ele a instrução. Por que eu estou falando isso? Para contextualizar, porque agora Deus intervém e agora Deus fala com Josué. Como Josué vai conquistar aquele território lá dentro, o que ele vai fazer, como ele vai avançar dentro desta terra. Eu quero que vocês acompanhem comigo o livro de Josué capítulo 1, Josué 1, versículos 1 a 8. Isso, pode projetar por favor, Josué 1, capítulo 1, versículo 1 a 8, isso. Diz o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. E a você, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quantos podem dar um glória a Deus? Glória a Deus. A gente vê aqui então
um novo ciclo também se inicia na vida de Josué. Josué liderando um povo conhecidamente problemático, difícil, muitas vezes rebelde, muitas vezes sem fé, muitas vezes incrédulo. Mas Deus capacitou Josué e Calebe com um espírito diferente. Deus colocou nele um espírito de fé, um espírito de ousadia. E Deus o escolheu para assumir essa posição. E ali ele estava entrando naquela terra prometida, só que ele não tinha apenas que entrar. Não era simplesmente, Deus prometeu a terra e vou entrar e está tudo pronto lá para mim. A terra já está arada, os campos estão limpos, está tudo pronto, preparado, só me aguardando. Não, eles tinham que entrar e eles tinham que conquistar. E essa conquista envolvia muitos fatores, entre elas guerras, disputas, trabalho árduo, arando aquela terra, preparando aquela terra, então tinha muita coisa envolvida. E aqui nesse texto Deus traz para nós estratégias, direções de como então conquistar essa terra. Por isso que eu quero trabalhar isso com vocês, porque nós estamos ainda no cabeça de ano, no mês de janeiro, Rosh Hashanah. Temos um ano todo pela frente para grandes conquistas, amém, igreja? Quantos aqui estão sonhando com grandes conquistas? Quantos estão preparados aqui para as grandes conquistas? O seu 2022, eu não tenho dúvida, será um ano de grandes conquistas. Então é para você essa palavra. E aqui, primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, para todos aqueles que querem fazer uma grande conquista: ouça a voz de Deus. Vou repetir: ouça a voz de Deus. Josué 1:1 diz: depois da morte de Moisés, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar. Ou seja, Deus falou com Josué. Deus falou, mas não é apenas só Deus falar. Josué ouviu aquela voz, Josué deu atenção àquela voz, porque Deus fala conosco o tempo todo. O bispo Odovalho, uma vez ministrando, ele disse algo que mexeu muito comigo e mudou muito a minha concepção de ouvir a voz de Deus, de perceber a voz de Deus. Ele disse o seguinte: Deus fala a todo tempo, em todos os lugares. Deus a todo tempo está falando. Em qualquer situação da sua vida, Deus está falando. Se você ficar atento, com o seu coração sensível, com os seus ouvidos sensíveis, você vai ver que Deus a todo tempo está falando com você. Em todas as situações, Deus está falando com você. E Deus fala de várias maneiras, de maneiras diferentes com cada um. Deus fala de uma maneira que você entenda. Deus falou com Moisés na sarça ardente. Deus falou com José em sonhos. Deus falou com Jesus numa voz ali audível. Ou seja, você vê Deus falando de todas as formas. Até um jumento Deus usou para poder falar. Deus o tempo todo está falando conosco, amém, igreja? O tempo todo, você vê ali, Deus fala com Adão pessoalmente, fala com Arão, através do Urim, do Tumim, e Deus o tempo todo encontrando novas formas de chegar até os nossos ouvidos. E os nossos ouvidos precisam estar preparados para ouvir essa voz de Deus. E o que eu achei fantástico, quando eu li isso aqui, juntando com o que o nosso profeta disse, as coisas se encaixaram perfeitamente. Porque quando ele diz que quando Deus fala, Ele não fala conosco para relacionar, para informar, para bater papo. Deus, quando Ele fala porque Ele está criando. E Deus está falando com você. Sabe por que Deus está falando com você? Porque Deus está criando novas realidades, novos projetos, novos sonhos na sua vida em 2022. Deus estava criando algo novo na vida de Josué, um ciclo novo se abria na vida de Josué. E sabe que quando Deus fala com você, quando você ouve a voz de Deus, você é empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que hoje Deus está falando com muitos, a cura está a caminho. Aquela empresa já deu certo. Aquele familiar que você acha que não tem como, deixa eu falar para você, tem como, ele vai se converter e vai ser em breve. Deus o tempo todo está falando conosco.
tempo todo, aquele relacionamento que você acha que não ia dar em nada, vai dar certo, você vai encontrar o marido certo, você vai encontrar a esposa certa. Não deixe que os teus olhos naturais atrapalhem o que os seus olhos da fé estão vendo. Muitas vezes as circunstâncias embaçam, isso cria um conflito. Será que Deus está falando? Será que Deus não está falando? Será que Deus está trabalhando? Será que Deus não está trabalhando? Olha que engraçado. Deus, Ele sempre entra e nos pega de uma certa forma, às vezes até de uma maneira contraditória, estranha. Deus chega para Gideão, está lá escondido, fala, valente guerreiro. Deus chega para José, o caçula, fala, você vai ser o maior da sua casa. Deus chega para Davi, também o menor ali na sua casa, um pastorzinho, e fala, você vai derrubar os gigantes, nenhum deles vai permanecer em pé na sua frente. Deus chega para Abraão, já avançado de idade, ele Sara, sem condições de ter filhos, estéril. O que é que Deus fala para eles? Se prepara, vocês serão pais de multidão. Deixa eu falar algo para você. Talvez você está se vendo fora das condições. Não tem problema. Deus te levanta mesmo assim e te coloca na posição devida. Deus hoje fala para você, levanta-te, valente guerreiro. Deus fala para você hoje, você vai ser o maior da tua casa. Deus fala para você hoje, mulher, homem, que você que quer ter filho, vocês terão muitos filhos maravilhosos. Amém, igreja? E aqui ele continua. Ponto 2. Entenda que Deus pode mudar nossos planos. Eu me lembrei daquela passagem que o coração do homem faz planos, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. Nosso coração sempre está ali fazendo planos, projetando, abrir um novo ciclo, 2022. Com certeza a maioria já está cheio de sonhos, cheio de projetos para 2022, isso é ótimo. Temos que ter sim sonhos, planos, mas saiba que Deus pode mudar esses planos. Deus pode mudar esses projetos. Olha aqui, Josué 1:2. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Josué estava lá todo feliz, cheio de planos para entrar na nova terra, no novo ciclo. A missão de Josué era mais ligada a uma questão militar, de guerras, batalhas. De repente Deus pega Josué, tira daquela posição e coloca ele como um líder principal daquele povo. Deus mudou completamente os planos de Josué. Deus interviu e mudou completamente os projetos que Josué estava fazendo. Mas deixa eu falar algo muito importante para você. Você não precisa ficar com medo ou temeroso quando Deus entrar na tua vida e começar a mexer, começar a mudar os projetos, começar a mudar os planos, começar a pivotar a sua vida. Você não precisa ter medo, porque quando Deus entra na tua vida e começa a mudar os teus planos, é porque Ele quer te colocar numa posição melhor. É porque Ele tem algo melhor para você, porque Ele tem algo maior para você, é porque Ele tem algo grande para você. Sempre que Deus entra, mexe, é porque Ele já preparou. Ele não está preparando, Ele já preparou algo maior para a sua vida. Josué saiu daquela posição, se tornou um homem principal, o mais importante daquele momento. E por que eu sei que Deus tem algo maior? Por que eu sei que os planos de Deus, quando Deus mexe nos nossos projetos, coloca os dele, começa a mexer, Deus tem algo maior para as nossas vidas? Acompanhe comigo aqui, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha aqui Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra,
também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus muda sentenças, Ele muda planos, muda projetos. Ele pega algo na sua vida que tem sido maldição e transforma em bênção. Ele pega aquela enfermidade e traz a cura. Ele pega a escassez e transforma em abundância. Deus muda a realidade da sua vida. Quando Deus intervém, nada fica no mesmo lugar. Deus coloca as coisas no devido lugar, e Deus traz ali com ela a sua promoção, o seu crescimento e os seus milagres. Assim é Deus quando age. Assim é Deus como mexe na nossa vida. Muitas vezes, quando os nossos planos são mexidos, muitas pessoas ficam frustradas. Puxa, deu errado, não deu certo. Deixa eu falar para você, eu falei que Deus em tudo fala conosco. Já parou para perceber, se você olhar para a sua vida de forma bem atenta, os seus melhores projetos, as vezes que você mais cresceu, foi quando você passou por momentos de grandes frustrações. Há sempre grandes oportunidades escondidas atrás de grandes frustrações. E às vezes nós só olhamos para aquilo com um olhar negativo, mas não vemos como Deus está ali, mudando os nossos planos, mexendo na nossa trajetória, mexendo na nossa vida, porque Ele quer nos colocar em posições maiores. Ele quer que nós cheguemos ao destino final. Muitas pessoas ficam preocupadas, meu Deus, mas eu vou ter que passar por isso, vou ter que passar por aquilo. Olha, eu sei que o caminho é extremamente importante. Nós temos que viver o processo nos ensina, o processo nos amadurece, o processo nos prepara para assumir a posição. Mas independente disso, saiba que o caminho que Deus toma em nossas vidas é um detalhe. O mais importante é que Deus, quando Ele intervém, pode ter certeza que Ele te levará até o destino final. Deus tem destino na sua vida. Deus tem um final na sua vida. E aqui continua. Ponto 3, estabeleça metas claras. Josué 1, 3 e 4, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Deus vai colocar no teu coração coisas que parecem impossíveis de conquistar. E muitas vezes coisas que são opostas às circunstâncias que vocês estão vivendo. Mas você enxerga meio que quase um padrão de Deus agir. Ele age muitas vezes em situações controversas. Você vê na palavra de Deus, quando está tendo uma grande seca, Deus entra. O que Deus fala? Haverá uma grande chuva. Quando há enfermidade, Deus entra. O que Deus traz? Fala de cura. Quando há escassez financeira, Deus entra e traz o quê? Abundância, traz o resgatador. Ou seja, sempre em momentos controversos, Deus traz o olhar da fé. Deus traz o sobrenatural. O natural está ali, vendo aquilo que realmente, infelizmente, é o natural. As condições escassas, as limitações. Muitas vezes nós deixamos nosso coração se levar por isso, nos deixamos aceitar essas condições e esquecemos que existe um Deus maior que está conosco, que luta as nossas batalhas. Então nós não temos que ter medo de colocar metas e metas claras. Muitas pessoas vão dizer para você: não é capaz, não é possível, não tem como, você não dá conta, não tem jeito, não tem solução. Não vai acontecer. Deixa eu falar para você. Me lembrei aqui da história de Eliseu, o profeta Eliseu com o seu servo. Eliseu chega para o seu servo e fala assim: servo, dá uma olhada lá fora, vê como está o tempo, vê se a chuva está vindo. Ele vai lá, olha para todo lado, volta, fala: mestre, nada, o céu está limpinho. Nada de chuva. O que Eliseu faz? Começa a chorar, fica triste, não é isso? Começa a reclamar, falar: ô céu, ô vida. Puxa Deus, fala sério, como assim? Não, claro que não, gente.
Eliseu fala o que para o servo dele? Volta lá, olha novamente. E ele vai lá, olha tudo de novo, dá mais um pente fino, volta, fala o quê? Não tem nada. Eu fico imaginando ele olhando para a cara do profeta. No fundo, aquele servo de Deus está pensando, não, agora ele vai esperar um pouco. O que o profeta fala? Volta lá novamente. E ele foi indo e vindo várias vezes. Quando chegou na 7ª vez, ele pensou, não, agora acho que ele não vai me mandar ir de novo. Mas aquele profeta estava determinado a usar e ousar com a sua fé. Ele se agarrou a uma palavra de Deus. E para ele o que é mais importante, não importa a circunstância que estava à sua volta, não importava o quão limpo estava aquele céu, ele tomou posse daquela palavra que Deus traria chuva. E mais uma vez ele manda aquele servo dele, ele estava disposto a mandar aquele servo quantas vezes for necessário. E pela 7ª vez ele manda aquele servo, vai lá novamente, olha aquele céu, vê o que tem lá. E volta dessa vez o servo, mestre, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu ainda me pergunto se aquele servo estava convencido daquele temporal que viria, sabia? Olhando aquela pequena nuvem, ele deve ter pensado, talvez dentro dele, ali meio incrédulo, uma nuvenzinha dessa não vai trazer chuva. Mas o que o profeta fala? Prepare-se, prepare os cavalos, prepare os carros, porque um grande temporal está a caminho. E o que aconteceu? Deus mandou uma grande chuva. Assim é a nossa vida. Eu me lembro quando eu queria ser pai, eu e minha esposa, a bispa Maíra, eu passei por vários médicos que diziam para nós, não vai ter como. Olha, realmente a situação de vocês, eles falavam, se não me engano, era infertilidade sem causa aparente. Olha, não vai ter como. Eu me lembro que a cada médico que eu trocava, que eu passava, e eles davam laudos negativos, exames negativos, diagnósticos negativos, eu falava dentro de mim, eu vou ser pai. Eu amarro, eu não aceito essa palavra, eu não recebo essa palavra, eu não aceito essa palavra. Eu ia nos meus líderes, falava com eles, eles falavam, vocês vão ter filhos, vocês serão pais. Eu falava, essa palavra eu recebo. Eu ia nos meus amigos, nos meus colegas, pastores, bispos, pastor Joel está aqui, pastora Vanessa, oraram muito comigo também, e falava, não, vai dar certo, você vai ser pai, ora, estou orando por você. Eu falava, eu creio nessa palavra, eu tomo posse dessa palavra. E cada vez mais diagnósticos, exames, tudo dando negativo, tudo dizendo que não seria possível. Eu me lembro até um dia que o bispo Lucas falou, Sam, eu vou te apresentar um amigo meu, ele vai, eu acho que ele tem alguma saída para isso aí. Ele me apresentou, está até aqui, quero aproveitar a presença dele, o doutor Julian, eu falo que ele é um anjo da nossa igreja. Eu conversei com ele, ele falou, não, eu acho que ele nem quis me ouvir tanto. Acho que nem, tipo assim, não vou deixar esse cara ficar chorando no meu ouvido, não. Ele falou, você vai ser pai sim, fica tranquilo, esse caso seu tem solução e vocês serão pais. Toma aqui, vai nesse contato aqui, vai nesse telefone aqui, liga lá, marca, vai lá que essa pessoa vai te ajudar, esse médico vai te ajudar. E hoje eu tenho 2 filhas lindas e maravilhosas, que a igreja conhece. Sabe o que é isso? Eu ia lá fora, olhava a nuvem, o céu está limpinho, aí eu voltava, Deus falava, volta lá. Eu olhava, não tem nada. Eu voltava, mas Deus, volta lá, eu já te falei que você vai ser pai. Olhava lá, nada, exame negativo, tudo bagunçado, voltava lá. Mas Deus, volta lá, eu não falei que você vai ser pai, volta lá. Até que uma hora eu voltei e falei, Deus, eu vejo uma pequena nuvem. Eu vejo um sinal. E Deus mandou a minha bênção. Deixa eu falar para você, igreja. Talvez você está passando por um período de escassez, por um momento de dificuldade, está passando por uma provação, por luta. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Volta lá, olha novamente. Deus está mandando a chuva dele sobre a tua vida. Olha de novo, e olha de novo, e olha mais uma vez, e olha a terceira, e olha a quarta, e olha a quinta. Olha quantas vezes for necessário, mas não abandone os projetos de Deus. Deixa eu continuar. Ponto 4. Conte sempre com a presença de Deus. Josué 1:5.
Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha aqui, tem uma história para mim que resume muito bem isso aqui. A presença de Deus na nossa vida é o diferencial. Nós temos que ter a certeza e a convicção que Deus nunca nos abandona. Nós nos afastamos de Deus, nós viramos as costas para Deus, mas Deus está ali o tempo todo nos guardando, mesmo quando estamos ali falhando, errando, nos afastando. Eu me lembro quando eu fiz o meu revisão de vidas. Quantos aqui já fizeram o seu revisão de vidas? Glória a Deus. Nós temos o nosso próximo revisão de vidas em março. Então se organize, se prepare, quando tem uma revisão de vidas poderoso, vagas limitadíssimas, tá, gente? Não é pressão para você correr não, mas é um pouco também, porque senão vai ficar de fora quem você tem para mandar. Olha aqui, fiz o meu revisão lá no ano 2000. Eu me lembro muito de uma história que me contaram lá, que aquilo me impactou. Diz que um homem, é uma história conhecida, talvez muitos de vocês já ouviram, mas é muito legal essa história. Diz que um homem caminhava pela praia, conversando com Deus, batendo um papo ali gostoso, bacana. E ali ficavam as duas marcas de pegadas na areia, que era o homem de Deus ali caminhando com ele. Mas de repente, um temporal se armou, uma chuva forte veio, trovões, relâmpagos, aquele mar revolto, avançando com grandes ondas sobre a praia, e aquele homem desesperado, aflito, olhava e só enxergava apenas um par de pegadas, e o seu coração ficou ansioso, ficou aflito. Enfim, passou aquele período de luta, de dor sobre ele, e de repente ele volta a ver as duas marcas de pegadas, e ele fala: Deus, como assim? No momento mais difícil da minha vida, no momento onde eu mais precisei, aonde o Senhor estava? Eu não vi as suas pegadas. Olha, eu passei por tantas dores, por tantas lutas, eu nem acreditava mais que eu seria capaz. Como assim, Deus? Como você faz isso comigo? Deus fala para aquele homem: calma, amigo, deixa eu falar algo para você. Eu vi toda a sua dor, eu vi todas as suas frustrações, eu vi todas as suas provas, eu vi todas as suas lutas. Mas eu não vi suas pegadas, Deus. Olha, você está equivocado. Sabe aquelas pegadas que você viu na areia, um par de pegadas apenas? Sim, não eram as suas, eram as minhas, porque nesse momento eu te carregava em meu colo e te protegia. Então, muitas vezes nós não compreendemos, achamos que Deus se afastou. Não, Deus está conosco o tempo todo. Confie, não se vire, não vire as suas costas para Deus, pelo contrário, se vire para Deus. Olha o que fala em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 5, parte B: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eu acho isso aqui muito forte, porque parece até um pouco redundante essa frase. Ele fala: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Quinto ponto: compreenda o valor do esforço, do ânimo. Josué 1, 6 e 7. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento a seus antepassados. Somente seja muito forte e corajoso. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A força aqui, no original, é a força abraçal mesmo. É um empenho, é a dedicação, é o trabalho, é o esforço, é o sacrifício. O bispo Marcos estava aqui mais cedo, eu conversando com ele me contando que hoje cedo, ele foi cedíssimo, sei lá, 5, 6 horas da manhã, ele estava lá na fazenda deles, onde eles plantam, porque estava tendo colheita, enfim. Domingo o povo pensa: puxa, momento bom para ficar em casa, curtir família, ótimo. Mas você vê, né, ele estava lá ralando, trabalhando, esforço. Ele falou: eu não posso perder o time, tem certas coisas que eu não posso deixar para amanhã, não posso deixar para depois, eu preciso trabalhar. Eu falei: caramba, cara, você é muito acelerado. O bispo Marcos, da 4h30 da manhã, já está ligado, já respondendo no WhatsApp, já está, como diz, já tomou café da manhã, já está indo para a empresa.
O Hugo é assim também, né? Lembra, pastor Jorge, a gente foi filmar lá na sua Reparos? Chegamos lá, 4 horas da manhã, o Hugo estava chegando, já para trabalhar. Eu falei, meu Deus do céu. É que ele fala corajoso. E o corajoso aqui, eu acho, para mim é o ponto principal da fala dele com Josué. Tem uma parte que ele fala, somente seja muito corajoso, porque coragem fala de algo interno. O processo de Deus não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Deus sabia que Josué tinha montes para conquistar, que tinham gigantes para derrubar, mas ele sabia que ele não chegaria a esse ponto se ele não derrubasse, conquistasse os montes e os gigantes primeiro dentro de seu coração. Você tem projetos grandes para 2022, e você vai entrar e vai conquistar, e vai derrubar esses gigantes, e vai conquistar esses montes, mas primeiramente eles precisam ser conquistados aí dentro do teu coração. Como diz o nosso bispo, precisamos virar a chave, mudar alguns pensamentos, alguns paradigmas. E você pode ter certeza, nenhum inimigo ficará diante de você em 2022. Você vai passar por todos eles. E por último, o louvor pode subir. Diz, dedique-se à palavra de Deus. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Agora olha essa última frase. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha aqui. Deixa eu contar uma história para você. Vou tentar resumir um pouco esse tópico. Charles Spurgeon, um grande evangelista, um pregador do século XIX. Ele tinha uma funcionária na sua casa, que sempre foi muito fiel a ele, trabalhou muito bem. Quando eles faleceram, um pouco antes de falecer, a esposa desse pastor deu para essa funcionária um quadro. Falou para ela, olha, quando você estiver passando por algum momento difícil, pega esse quadro, olha para esse quadro. Eles morreram, aquela mulher envelheceu, passou por grande dificuldade, pobreza, fome. E um pastor da igreja foi visitá-la na sua casa para orar com ela, consolá-la, fortalecê-la. E ali ele viu um quadro bonito pendurado ao lado da sua cama. Ele perguntou para ela, que quadro bonito? Que quadro é esse? Ele falou, meu senhor, esse quadro aqui era da minha senhora. Trabalhei na casa dela por muitos anos. Era uma senhora muito bondosa, muito gentil. Sempre se preocupou muito comigo, com a minha família. E um pouco antes dela falecer, ela deixou esse quadro e me deu de presente. Falou para mim, quando eu estivesse passando momentos difíceis, para mim olhar esse quadro. Aí ele falou, deixa eu olhar esse quadro. E pegou esse quadro, começou a ler, ficou assustado. Ele falou, minha senhora, a senhora já viu esse quadro? A senhora já leu esse quadro? Sabe o que tem aqui nele? Ela falou, não, meu senhor, eu não sei ler. Ele falou, minha senhora, nesse quadro, dentro dele tem um testamento. É um testamento emoldurado. A sua patroa deixou muitas posses para a senhora. Ou seja, aquela senhora viveu uma vida de pobreza, de miséria, de escassez, porque desconhecia as promessas que tinham para a vida dela. Deixa eu falar algo para você essa noite. Talvez você está vivendo uma vida escassa, uma vida triste, uma vida infeliz, uma vida sem propósito, uma vida sem conquistas, por um simples motivo. Você desconhece as promessas de Deus para a sua vida. Porque se você conhecesse, você estaria vivendo uma vida de grande abundância. Você estaria avançando, você estaria crescendo, você estaria rompendo em muitas áreas da sua vida. E aqui ele fala para Josué, declare a palavra. Declare a palavra. Por várias vezes ele fala, declare a palavra. Eu falei que o Bispo Odovalho nos ensinou que a palavra de Deus, ela é o quê?
ativa. Quando você está aqui orando, clamando, buscando a Deus, abrindo seus lábios, declarando a palavra, Deus já está liberando os anjos para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o próximo mês. Deus já está mandando os anjos para todos os dias, para todos os meses do seu ano. Apenas declare a palavra. Imagina se o seu linguajar for trocado, e a partir de hoje, ao invés de você ficar falando, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu acho que isso não vai dar certo, eu acho que isso não vai dar errado, você trocar o seu linguajar e começar a falar, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu atraio as riquezas, eu atraio os milagres de Deus, eu atraio a prosperidade sobre a minha vida, eu sou feliz, eu sou saudável, eu sou inteligente, eu sou capaz. Imagina você começar a declarar quanto de bênçãos você vai colher no teu ano 2022. Você vai colher, amém, igreja? Nós vamos colher. Eu não sei o quão grandioso, quão maravilhoso ou não foi o teu ano 2021, mas o que eu tenho para dizer para você, diante de Deus, é que o seu 2022 será muito maior. O seu 2022 será grande ao extremo. Deus vai alargar as tuas fronteiras. Deus vai te colocar numa terra que manda leite e mel. Deus vai te fazer avançar sobre a terra da promessa. Deus vai estabelecer os teus sonhos, os teus projetos. Deus trará a cura. Deus trará a conversão dos teus familiares. Deus trará a tua empresa. Deus trará o teu comércio. Deus trará a tua casa nova. Deus trará o teu casamento. Deus trará coisas grandiosas. Apenas declare a palavra. Deus falou para Josué, declare a palavra. Primeiro ele ensina, medita nela, porque senão você vai declarar o quê? Então medita para você saber o que você vai declarar. Meditou e aprendeu, então declara, porque quando você declara a palavra de Deus, ela tem um poder criativo, ela vai à frente, ela aciona o milagre na sua vida, ela coloca um milagre em movimento. Você está orando e Deus está enviando os anjos. Vamos lá, se cumpra a venda daquela casa, a compra daquela casa, a compra daquele carro, aquele casamento. Vamos embora, anjos, bora, liberando os anjos. É assim. Deus está liberando um anjo para cada dia do seu ano, amém, igreja?